noite, a graça e a paz para todos. Que as misericórdias do Senhor sejam renovadas sobre a vida de cada um. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Minha sogra, irmã Socorro Belo, está conectada, irmã Germana, Suelen, Deus abençoe, Joelma Carvalho, Deus abençoe, graça e paz. Um abraço aí do irmão Zezé, meu sogro. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês que já estão conectados conosco para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, diretamente aqui do Facebook, Fransvaldo Leal. Deus abençoe a irmã Constância, graça e paz. Irmã Juscelino, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Diretamente Teresina, irmã Alzira, irmão Nonato, graça e paz, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais uma live, porque precisamos todos os dias estar nos alimentando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra maravilhosa que nos fortalece, que enche a nossa vida de alegria. Seja bem-vinda, Cruzinha. Seja bem-vinda, Tonha Reis, Juscelino. Graça e paz para todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe minha esposa, irmã Sheliane, Belo, meus filhos, Théo e Keila. Deus abençoe meu irmão, pastor Roberto Jano, minha cunhada Ana Paula. Deus abençoe toda a Igreja Batista Manancial. Maria da Cruz Macedo, seja bem-vinda em nome de Jesus. É um prazer ter sempre vocês, todos os dias conectados conosco. Nós iremos orar nesse momento, vamos falar com Deus, pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para estarmos meditando na palavra dele mais uma vez. Santo Deus, nosso querido Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra que mais uma vez será ministrada. Te rogamos tuas bênçãos, o Senhor derrame mais e mais sobre a vida de cada um, nos guarde todo mal. Rogamos que o Senhor intervenha assim, meu Deus, nas nossas vidas, no seio da nossa família, nossa cidade, nosso estado, Brasil, o mundo, Senhor Deus, precisa do Senhor. Que o Senhor esteja agindo, porque operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, que tudo o que está acontecendo seja mais um meio do Senhor estar atingindo os mais variados corações, para que o milagre da conversão aconteça, Senhor Deus, na vida de cada um. Que essa palavra venha atingir o coração de alguém que precisa se converter, que precisa nascer de novo, meu Deus. Fala, Senhor Deus, a cada coração. Fortalece as almas, os amados irmãos em Cristo, que todos, Senhor Deus, venham estar entregando suas vidas ao Senhor de todo o coração, servindo ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Você pode estar fazendo seu pedido de oração na nossa live, nos comentários. E no final nós estaremos orando por cada pedido. Você pode estar fazendo seus agradecimentos a Deus. E nós vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor, para que Deus nos responda, porque nós precisamos dele, só ele é quem pode fazer o impossível acontecer. Então você pode fazer seus pedidos de orações, para sua família, pelo nosso país, para que o Brasil não seja completamente desestabilizado, desestruturado, mas que os comércios voltem à sua normalidade, os trabalhos, as pessoas que estão sofrendo na área da saúde, estão enfermos, as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Nós vamos estar colocando diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, coloque seu pedido de oração,
E no final nós estaremos orando juntos, em nome de Jesus Cristo. Então eu convido você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Nós iremos falar sobre o milagre da conversão. Atos capítulo 16. Você já pode abrir em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, a partir do versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troa. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: "Passe a Macedônia e ajude-nos." Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, pelo menos, temos a certeza de 4 discípulos do Senhor, junto com o apóstolo Paulo. Ele chama Timóteo, ele também estava andando na companhia de Silas, como nós vamos ver mais na frente, eles aprisionados, e o próprio escritor de Atos, que é Lucas, ele se inclui aqui, nessa viagem missionária do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. E a Bíblia diz, no versículo 11 de Atos 16, que tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrace, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então observe que o apóstolo Paulo, ele como um implantador de igrejas, cheio do Espírito Santo, ele vai ser usado mais uma vez para implantar uma igreja na cidade de Filipos, na cidade romana. Lá ainda não tinha a igreja do Senhor. Como era uma cidade romana, uma cidade gentílica, lá não tinha sinagoga. E a Bíblia diz que no sábado eles saíram da cidade para a beira de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentados ali começaram a pregar a palavra às mulheres que haviam se reunido ali. Então veja que essa igreja na cidade de Filipos, ela vai surgir na beira de um rio. A primeira pessoa que se converterá ali será uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. A Bíblia diz que Paulo está lá, com Silas, com Lucas, com Timóteo, pregando o Evangelho. Eles foram para a oração. E de repente, naquele momento de oração, as mulheres se aproximam, eles começam a ensinar a palavra para elas.
E a Bíblia diz no versículo 14 que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ou seja, era uma mulher comerciante, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então veja que essa igreja vai iniciar na beira do rio e como resultado de orações. Porque Deus, Ele age em qualquer lugar. Ele age na beira do rio também. Ele não age apenas num prédio, né, feito de pedras. Ele age nas casas, nas nossas casas. Ele age nas praças. Ele age dentro dos comércios. Ele pode salvar alguém, mesmo dentro de um avião. Ele pode salvar alguém na roça, dentro do banheiro, tomando banho. Nosso Deus, Ele é soberano. E a maneira como Ele salva alguém, como Ele converte alguém, é milagrosa. Muitas vezes nós não entendemos, né, como acontece esse milagre da conversão. Mas que ele acontece, ele acontece. E das mais variadas formas possíveis. Então você vê que Lídia, de Tiatira, era uma comerciante, uma mulher rica, por causa do produto que ela vendia, púrpura, temente a Deus, nos escutava. E a sua conversão vai acontecer de uma maneira tranquila. Ela está ali ouvindo a palavra, o Senhor abre o coração dela, ela estava atenta ao que Paulo dizia e se converte. Ela creu na palavra, houve arrependimento genuíno no seu coração. É tanto que no versículo 15 diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu isso. Então, como resultado da sua salvação, ela já abre a sua casa para que aqueles apóstolos, né, discípulos do Senhor, que não tinham um lugar certo para se reunir, a não ser agora na beira do rio, agora começam e passam a se reunir na casa de Lídia. Para vocês verem como Deus age para implantar uma igreja, para salvar alguém. Então, converte Lídia, uma mulher, né, financeiramente, que daria para suprir, né, as necessidades da igreja que estava iniciando. Agora ela já abre a sua casa para receber, né, os servos do Senhor. E agora já tem um ponto de pregação ali na cidade de Filipos. Mas eu quero que vocês notem a maneira como ela se converteu. Tranquila. A Bíblia não fala que ela estava enferma. A Bíblia não fala que ela estava passando por problemas. A Bíblia não fala que ela estava endemoniada. A Bíblia não fala, né, que ela estava passando por problemas dos mais variados, não. Ela estava lá, né, certamente a trabalho, como uma boa comerciante, uma vendedora de púrpura, e ali certamente oferecendo seus produtos para as outras mulheres. Vê aqueles apóstolos e discípulos se reunindo na beira do rio e se aproximam, certamente por curiosidade, e começam a ouvir a palavra de Deus. Mas ela, como já era temente a Deus, a Bíblia diz, de alguma maneira ela já estava buscando ao Senhor, ela já queria conhecer a verdade, encontrar com o Senhor, e graças a Deus, naquele momento, o Senhor a conduziu para o apóstolo Paulo. Ela ouviu a pregação, o que Paulo estava ensinando, e aí nasceu fé no seu coração, houve arrependimento no seu coração, e ela decidiu se tornar uma cristã, uma seguidora de Jesus. E logo, como uma confirmação da sua gloriosa conversão, da sua milagrosa conversão, ela foi batizada. Porque a primeira pessoa se converte, a pessoa crê em Jesus, depois a pessoa é batizada. Foi isso que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então primeiro vem o crer, a fé que é depositada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus. E aí logo a pessoa é batizada. E ela e toda a sua casa depois fazem o pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa.
Então agora a porta dela está aberta para receber a palavra de Deus, para receber os homens de Deus de oração, para que Deus seja adorado na sua casa. Então uma conversão, né, tranquila. Agora, a partir do versículo 16, veja esse outro tipo de conversão. Diz que eles indo, né, para o lugar de oração, certamente ali Paulo, né, Silas, Lucas, Timóteo e os outros companheiros, diz a Bíblia que veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciou a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito. O apóstolo Paulo percebeu que o Espírito que falava na boca daquela mulher era um espírito maligno. Ele discerniu que ali não era simplesmente a voz daquela mulher, mas que era um espírito maligno que estava falando pela boca daquela mulher. E ele, indignado, mesmo que de maneira formal ela estava falando a verdade, que realmente Paulo e os demais ali eram servos de Deus Altíssimo, que estavam anunciando o caminho da salvação. Mas porque Paulo, ele sabia que ali era um espírito maligno que estava falando na boca daquela mulher, ele não aceitou. Porque nós não devemos aceitar, né, a obra de Satanás na nossa vida, mesmo que aparentemente ele esteja falando a verdade. Mas nada que vem de Satanás a gente deve aceitar. E a Bíblia diz que se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disso ao Espírito, ele diz: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Veja que ele se direciona ao espírito maligno e ordena que em nome de Jesus ele deixasse ela. E na mesma hora o espírito saiu. Então essa mulher, ela era uma adivinhadora. A Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando a vida das pessoas. Não sei se você já viu, né, alguém e aí ganhando dinheiro a troco de adivinhação. Pessoas que adivinham, né, o RG da pessoa, o CPF, né, casada com quem, fulano, às vezes até parentes que já morreram, familiares que já morreram. Muitas vezes ali é um espírito maligno, um espírito de adivinhação que está agindo por trás daquilo. Quando a Bíblia diz que nós não devemos, né, acreditar em adivinhadores, em prognósticos, pessoas que consultam mortos, espíritas, nada disso deve entrar na nossa cabeça, porque tudo isso tem um dedo de Satanás por trás. Mas eu quero chamar a sua atenção para a maneira como essa mulher foi liberta, através de uma oração poderosa ali do apóstolo Paulo, uma oração forte. Porque tem muitas pessoas que se converterão de maneira tranquila, como Lídia, à beira do rio. Eu, por exemplo, eu não estava desempregado, eu estava trabalhando, né? Eu não estava doente, eu, né, estava de saída para ir para uma festa, né? Essas festas de danceteria, em finais de semana, e Deus usou meu irmão, o pastor Roberto, para me convidar, né, para ir ao culto. E naquela noite fui convidado ali para ir para a casa dos missionários, onde eles estavam hospedados. A irmã Teresa, né, me falou de Jesus, do plano da salvação, e eu decidi receber Jesus de uma maneira tranquila, como Lídia. Não estava passando por nenhum problema mais grave, desesperador, não estava em depressão. Então tem pessoas que se convertem assim tranquilamente. Mas tem pessoas que estão possessas. Existem pessoas que estão escravizadas por Satanás. Existem pessoas que estão acorrentadas pelo maligno. Como exemplo de um endemoniado de Gadara, o Gerazeno ou Gadareno, que a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios na vida dele. 6.000 demônios. Lá em Marcos 5, ninguém conseguia dominar aquele homem. Ele quebrava as cadeias, as correntes.
vivia nos cemitérios, nos sepulcros, se rasgando com cacos de telha, andava nu, fedendo, longe de tudo e de todos, perdeu o seu relacionamento com seus familiares, com certeza, com seus amigos, não arranjava mais trabalho, perdeu o juízo, não tinha mais juízo aquele homem. Mas quando Jesus encontrou, Jesus o libertou completamente. Porque o poder que há no nome de Cristo, o poder de Jesus é maior do que qualquer demônio. Satanás não é páreo para o nosso Senhor. Ele é uma mera criatura de Deus. E todos aqueles demônios foram lançados nas profundezas do mar, através de uma manada de porcos. E aquele homem agora, liberto, estava em perfeito juízo, vestido, assentado aos pés de Cristo, desejoso de seguir Jesus, onde Jesus diz para ele, não, vá para os teus e conta tudo que Deus fez por ti, como ele teve misericórdia de ti. E ele saiu pelas 10 cidades vizinhas lá de Gadara, pregando o evangelho, e as pessoas ficavam maravilhadas devido à libertação que aconteceu naquele homem. A semelhança dele, essa mulher de espírito adivinhador aqui, que foi liberta através de uma oração pelo apóstolo Paulo. E quantas outras pessoas que estão presas, que precisam de libertação espiritual, que estão acorrentadas por algum espírito maligno, que estão escravizadas em suas mentes, presas por Satanás. E elas precisam serem libertas através das nossas orações, onde Jesus falou que há caixas de demônios, há espécies, tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Por isso que nós temos que a cada dia nos consagrar cada vez mais, para buscar ao Senhor, para nos encher com o seu Espírito Santo, para ajudar no processo de libertação dessas pessoas, como aconteceu na vida dessa adivinhadora, dessa mulher adivinhadora. Então há pessoas que se converterão de maneira tranquila, através da leitura de um folheto, ouvindo a palavra através de uma live dessa, ouvindo um programa na rádio, ouvindo um evangelismo pessoal. Alguém chega na sua casa, bate na sua porta, começa a falar de Jesus, ou assentado ali durante uma viagem num carro, ou num ônibus, ou um amigo ali no trabalho, compartilhando a sua fé, e a pessoa às vezes tranquila, sem nenhum problema tão grave, aos olhos dela, claro, ela se converterá, Deus vai abrir os olhos dessa pessoa. Mas há outras pessoas que só se converterão depois de uma libertação espiritual, como aconteceu com Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela era possessa por 7 demônios. 7 demônios. Mas no dia que Jesus encontrou aquela mulher, Jesus libertou. Porque Jesus tem poder sobre os demônios. As portas do inferno não prevalecerão contra o poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo, em nome de Cristo, liberta aquela jovem. Ele ordena, saia dela, e ele saiu, porque os demônios têm que bater em retirada, eles têm que obedecer à autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mesma hora o Espírito saiu. E a Bíblia diz no versículo 19 de Atos 16, que quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro. A esperança do lucro, por quê? Porque através das adivinhações daquela jovem, os seus senhores, eles ganhavam dinheiro. Ela adivinhava as vidas das pessoas, e aí quem é que ganhava com isso? Os patrões delas. Os patrões dela. Encheu o bolso através das suas adivinhações. Mas era uma prática ilegal, era um dinheiro ilícito, desonesto que eles estavam ganhando através das adivinhações realizadas não por ela, mas pelo próprio Satanás que estava habitando na vida dela. Então, quando eles viram que agora não teriam mais lucros, o que foi que eles fizeram? Eles agarraram Paulo e Silas, no versículo 19 de Atos 16, e os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão
se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então observe, meus amados e queridos amigos e amigas, que muitas vezes, através da conversão milagrosa que acontecerá na vida de muitas pessoas, quem vai pagar o pato, como diz, é aquele que foi usado por Deus para libertar aquela pessoa. Você às vezes prega o evangelho para alguém. Vamos supor, eu vou dar o meu próprio exemplo. Às vezes eu prego o evangelho, para uma mulher que é casada. Aí ela se converte. E ela agora está servindo a Deus fielmente, seguindo Jesus Cristo. Começa a congregar na igreja batista, que o pastor Francivaldo é o pastor. E aí o que acontece? Agora vai acontecer uma festa de carnaval, quadrilha, dessas farras, dessas festas mundanas, que a gente sabe que o cristão não deve participar. Aí o marido dela convida ela para ir agora, ela diz, não vou porque agora eu sou crente, eu sou de Jesus e a palavra de Deus não permite que a gente faça essas coisas porque não agradam ao Senhor. E sabe quem é que muitas vezes aquele marido vai ficar com raiva? Do pastor que pregou o evangelho para a mulher dele. Porque agora ela não vai mais querer ir para as festas com ele. Do mesmo jeito, o marido, quando ele agora quer seguir Jesus, a mulher não quer. Aí dá confusão. Aí às vezes, a pessoa que pregou o evangelho, ela vai sofrer as consequências, mas sofrer as consequências por causa de Jesus. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eles receberam surras, chicotados em plena praça pública e foram presos, aprisionados porque estavam fazendo a vontade de Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que nós padecemos, por que nós sofremos perseguições por causa de Jesus? É porque nós sabemos que Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador e nós estamos aqui para agradá-lo. Então vai haver ocasiões na nossa vida que nós vamos entrar em conflitos com as pessoas por causa de Cristo. Na nossa própria casa, no meio da sua própria família. Vai haver conflitos por causa do Evangelho. Mas, uma hora ou outra, você vai ter que se decidir. Você não vai poder permanecer em cima do muro todo o tempo. Tentando agradar seu marido e a Deus ao mesmo tempo. Ou tentando agradar sua esposa e a Deus ao mesmo tempo. Ou tentando agradar os seus amigos e Deus ao mesmo tempo. Às vezes você vai ter que desfazer certas amizades, certas companhias, você vai ter que se desfazer. E às vezes você vai ter que renunciar ao pecado e vai ter que desagradar alguém da sua família. Vai haver um conflito, vai haver espada no meio desse lar, por causa de Cristo. Mas isso é inevitável, porque quando o Espírito Santo de Deus age para salvar alguém, ele age de maneira milagrosa. E quando a conversão acontece, essa pessoa ela muda completamente a sua maneira de pensar e de agir, porque agora há um poder maior que a impulsiona, que a influencia, que é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. E ela sabe a quem ela agora de fato deve agradar, a quem de fato ela está servindo. E ela sabe que à medida que ela serve a Cristo, quanto mais piedosa ela se tornar na sua vida cristã, mais perseguições ela irá enfrentar. Ela vai ser incompreendida, essa pessoa. Muitas pessoas não vão entender o seu comportamento estranho. Muitos vão chamar ele de lunático, de louco, de doido. Rapaz, mas como é que tu é tão novo? Como é que tu é tão nova? Tu vai perder a tua vida. E aí vai haver confusões, vai haver conflitos, vai haver perseguições. Não foi diferente na época do apóstolo Paulo. E na época era pior porque eles açoitavam mesmo, eles aprisionavam. Assim como muitos países fechados à pregação do Evangelho, os cristãos sofrem perseguições, prisões e até mortes por causa de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu?
A Bíblia diz que no versículo 23, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, veja que Paulo e Silas, eles foram presos por causa de Jesus. Eles foram presos. E as prisões romanas eram fétidas, eram imundas. Muitos que eram presos não saíam mais. Morriam ali de fome, de sede, doentes, completamente abandonados por todos. E dali muitas vezes saíam já para ser decapitados ou crucificados, dependendo do crime que eles tivessem cometido. Mas ao invés do apóstolo Paulo e Silas estarem reclamando, estarem murmurando, porque eles poderiam dizer: mas meu Deus do céu, por que o Senhor está permitindo que uma coisa dessa aconteça na minha vida? Eu acabei de pregar o evangelho para Lídia, ela se converteu, abriu a casa dela, toda a família dela foi batizada. Eu acabei de orar por essa jovem que estava adivinhando a vida das pessoas, ela não vai mais adivinhar a vida das pessoas. Ela está completamente liberta pelo poder que é no nome de Jesus. Eu estou fazendo a tua vontade, eu estou plantando igreja, eu estou pregando o evangelho. Não foi isso que o Senhor me chamou para fazer. Mas ao invés, de coisas boas me acontecerem, eu venho parar nessa prisão, depois de estar com as costas todas ensanguentadas, de receber surra e passar uma vergonha pública. Eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar, discutindo com o próprio Deus, revoltados agora. Mas não, a Bíblia diz que cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da alegria que vinha do Espírito Santo por estarem padecendo pelo nome de Jesus. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia! Glória a Deus! Veja o que é que acontece com alguém que de fato está cheio do Espírito Santo. Quando ele está padecendo por causa de Cristo, quando ele sabe que ele está no centro da vontade do Senhor, que ele está sofrendo não por causa dos pecados, mas porque está fazendo a vontade do Senhor, ele não se entristece, ele se alegra, ele exulta, porque é uma alegria sobrenatural que inunda o seu coração. Uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. E à meia-noite eles estão orando. Eles estão cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão estão escutando as suas orações. Estão escutando os seus louvores. E foi naquele momento de oração à meia-noite, foi naquele momento de louvores à meia-noite, que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aleluia. Sabe quem foi que enviou esse terremoto? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, porque Deus, ele não permite que coisas ruins aconteçam aos seus sem propósito. O que está acontecendo na sua vida? Eu não sei o que está se passando na sua vida. Ou seja, pelo menos nós sabemos que existe uma pandemia, um coronavírus que está sendo espalhado pelo mundo. Mas nada do que está acontecendo é sem um propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo os seus serem lançados na prisão, serem chicoteados injustamente, Deus tem um propósito para isso tudo. E o propósito principal de Deus, de permitir Paulo enfrentar aquela prisão romana, foi salvar o carcereiro e a família dele. Porque Deus fará o que for, necessário e até o impossível para salvar a alma daqueles que ele deseja salvar. Não há quem possa impedir de Deus salvar. Não há quem possa impedir de Deus operar. Porque a conversão, ela é um milagre de Deus. Ela é um resultado da manifestação do poder do Evangelho. Não há barreiras que não possam ser detidas.
portas que não sejam abertas, correntes que não sejam quebradas, demônios que possam impedir de uma alma se converter quando Deus assim quer. E aquele carcereiro, a Bíblia diz, estava dormindo. E ele despertou do sono devido àquele terremoto, aquele barulho ensurdecedor que abriu todos os alicerces, as portas das prisões. E vendo abertas as portas da prisão, ele puxou uma espada e ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Porque a pena na época, para um vigia que deixasse os presos fugir, era pagar com a própria vida. Então, se eu estou cuidando, né, de um preso e o preso foge, eu vou morrer no lugar dele. E perante os romanos, era uma morte vergonhosa, era uma morte pública. Então o carcereiro, aquele vigia daquela prisão, pensando que todos os presos tinham fugido, porque ele estava dormindo, ele imaginou, já que eu vou morrer, é melhor me matar logo. Ele não tinha uma arma de fogo na época, pegou a espada e ia se suicidar. Mas a Bíblia diz que quando ele ia se suicidando, Paulo gritou bem alto no versículo 28, não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos estamos aqui. Agora eu pergunto para vocês, qual é a prisão, né, de segurança máxima, qual é a penitenciária, né, só no Brasil, que todas as portas das prisões se abrem e os presos não fogem? Então um dos maiores milagres que aconteceu foi esse, porque nenhum preso fugiu. Essa é a graça preventiva de Deus. Deus segurou todos os presos ali para ninguém fugir, porque Deus queria manifestar o seu poder, o milagre da conversão na vida daquele carcereiro também. E no versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Talvez você esteja me fazendo essa pergunta, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que a minha mãe tem que fazer para ser salvo? O que é que meu tio tem que fazer para ser salvo? O que é que meu primo, meu avô tem que fazer para ser salvo? O meu amigo, minha amiga tem que fazer para ser salvo? E a resposta unânime de Paulo e Silas ali no versículo 31 foi, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Aleluia! É crer no Senhor Jesus Cristo. O segredo para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. A conversão acontece mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Claro que juntamente com a fé tem um aspecto ético, moral, que é o arrependimento dos pecados, que vai levar a uma mudança de vida. Mas você precisa confiar de todo o seu coração que Jesus agora será o seu único Senhor e o seu único Salvador. E a Bíblia diz no versículo 32 que pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. E eles creram. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, no versículo 33, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então não foi por acaso que Paulo foi parar naquela prisão. Deus queria salvar aquele carcereiro. Deus queria também salvar toda a sua família, através da pregação do Evangelho, através do testemunho do apóstolo Paulo, do testemunho de Silas. E Deus também quer salvar você. Deus quer também salvar a sua família. Mas muitas vezes, algumas conversões acontecerão de maneira tranquila, como aconteceu a de Lídia, à beira do rio. Você estando ali no seu sofá, né, ouvindo a palavra, talvez na calçada da sua casa, né? Talvez você vai fazer uma viagem, encontra, né, um servo de Deus que fala algo da palavra e aquela semente vai brotar e vai germinar no seu coração da palavra de Deus. Talvez você vai vir por amor, né? Tranquilo. Mas tem outras pessoas que precisarão ser libertas porque estão escravizadas por Satanás, estão possessas, já vivem sem juízo, perderam completamente a mente porque o Satanás já dominou completamente a cabeça da pessoa. Já escravizou completamente, a pessoa já está presa nos vícios, já está presa nas drogas, já está presa na pornografia, já está presa nas imoralidades, já está presa no adultério, já está presa nas mentiras dessa vida, já está presa nos roubos, nas roubalheiras, nas corrupções, e aí precisa de uma libertação, de uma oração, precisa de jejum, de oração, de consagração do povo de Deus, de alguém que faz parte, né, da família dessa pessoa, para que ela seja liberta, para que ela seja convertida. Mas, em terceiro e último lugar, quando há pessoas que se converterão de maneira tranquila, como Lídia, e outras que precisam de uma oração forte, como essa, né, mulher que adivinhava a vida das pessoas.
Há outras pessoas que só se converterão como esse carcereiro depois de um terremoto. E eu espero que esse alguém não seja você, meu querido. Que você não espere um terremoto para você se converter. Que você não espere passar por um terremoto. Um terremoto na sua vida. Esse terremoto pode ser uma grande crise. É uma crise existencial. Esse terremoto pode ser uma enfermidade incurável. Pode ser um câncer. Esse terremoto pode ser até o coronavírus. Eu espero que você não tenha que passar por um terremoto que pode ser um acidente. Que pode ser um luto inesperado. Eu espero que você não tenha que enfrentar um terremoto. Não tenha que ir primeiro para uma cadeira de rodas, para um leito de um hospital para você se entregar a Jesus. Para você despertar do sono. O carcereiro estava dormindo e o terremoto despertou do sono. Talvez você esteja dormindo no pecado. Dormindo espiritualmente, você precisa de um terremoto para você acordar. De um choque. Talvez você precise, sentir dor para você se voltar para o Senhor. Mas não espere sentir dor. Não espere Deus ter que te esmigalhar. Não espere Deus ter que te quebrar. Deus ter que te amassar. Te humilhar. Para você se voltar para Ele. Não espere. Entregue sua vida logo ao Senhor. Creia em Jesus e você será salvo. O que é que eu farei, pastor, para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia de todo o seu coração que Jesus é o único Senhor, o único Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Confia nele. Receba Jesus. Confesse Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E a semente de Deus entrará na sua vida, entrará no seu lar. E através de você a porta está aberta para a pregação na sua família. E as pessoas da sua família ouvirão o Evangelho por intermédio da sua vida. Lá em casa não tinha ninguém crente. E aí um foi se convertendo, 2, 3, 4. E a família praticamente toda já é crente, já são salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas alguém precisa abrir o coração. Alguém precisa se converter. E a conversão, o milagre da conversão, ele acontece das mais variadas formas. Deus tem suas multiformes maneiras de operar, suas variadas formas. Então, como vocês estão vendo aqui, pelo menos 3 tipos: Lídia, adivinhadora e carcereiro, Pessoas de posições diferentes. Uma era rica, Lídia. Outra era escrava, possuída por Satanás. O outro era, vamos dizer, um funcionário público, um guarda romano. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E o poder de Deus, ele é imensurável. Não há vida que não seja recuperável para Deus. Não há vida irrecuperável. O Evangelho transforma. A conversão, ela é um milagre. E é um milagre verdadeiro. Há uma mudança de comportamento, de mentalidade. O coração da pessoa, é regenerado. E a pessoa agora passa a servir ao Senhor com alegria, como a gente vê em todos os casos aqui. São batizados, Abre a porta da sua casa para receber a palavra de Deus. E veja lá no versículo 40, para finalizar, de Atos 16. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então voltaram para a casa de Lídia para animar os irmãos, para dizer que estava tudo bem. E agora não tem mais somente um ponto de pregação na casa de Lídia. Agora a família do carcereiro agora é outra igreja. Então é uma igreja na casa de Lídia, é uma igreja na casa do carcereiro. E é uma igreja na casa da adivinhadora, da ex-adivinhadora. Então é assim que a igreja inicia. É assim que as conversões acontecem. É assim que o milagre da conversão acontece. Você já é convertido. O Espírito Santo já entrou na tua vida. Você já creu em Jesus. Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida.
Se Jesus já faz parte da sua vida, alegre-se, exulte-se, porque você agora tem a vida eterna. Você agora tem o perdão dos pecados. Você agora tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a certeza da sua salvação. De que quando você partir, você vai partir para estar com Cristo por toda a eternidade. Agora não perca mais tempo. Não espere o primeiro um terremoto lhe atingir. A dor chegar para que você tenha que se voltar para o Senhor. Infelizmente, tem pessoas que mesmo diante da dor, elas não se dobram ao Senhor. Elas não se rendem. Elas preferem continuar relutantes, empedernidas, com o coração petrificado. Quantas pessoas que preferem viver presas nos seus pecados ao invés de se renderem ao domínio, ao controle total do Senhor. Jesus quer te salvar, Jesus deseja te salvar, mas Ele não vai te salvar à força. Você precisa se arrepender, você precisa voluntariamente se entregar, espontaneamente, dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e que Ele faça morada não só na minha vida, mas em toda a minha casa e toda a minha família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você, e toda a sua casa, quando crê em Jesus, também será salva. Amém? Eu quero orar por todos vocês, por cada um que esteve nessa live até agora. Obrigado pela sua companhia. Vou pedir para você fazer seu pedido de oração. Uma socorro, minha sogra pede oração por sua vida. Deus abençoe a vida da irmã Janária, também, que está conectada conosco. Graças pai, irmã. A vida do Kelly e Wendel, Deus abençoe sua vida. Da irmã Letícia, Brito, Jaísa, Deus abençoe. O César, Maísa, Laísa, Deus abençoe. A Malzira, Deus abençoe a Cruzinha. O Erasmo Batista, Deus abençoe. A Regina Carla, Deus abençoe. Todos vocês, os demais que eu já citei, que fizeram parte dessa live, eu peço que você compartilhe com aqueles que ainda não ouviram. Quem ouvirão amanhã ou depois de amanhã. E vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, porque através da oração Deus faz milagres acontecer. Deus faz milagres extraordinários acontecerem através das nossas orações. Amém? Santo Deus, glória seja dada ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado pelo milagre da conversão que aconteceu na nossa vida. Que atinja todos os nossos familiares, Senhor. Nós não queremos que nenhum se perca, Senhor, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Tua palavra diz que o desejo do Senhor é salvar todos. O Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento, ao pleno conhecimento da verdade. Que o Espírito de Deus haja, Senhor. Responda as nossas orações, Senhor. Salva toda a nossa casa, toda a nossa família. Sela-os com o Espírito de Deus, Senhor. Meu Deus, converte-os. Que não seja necessário um terremoto acontecer, meu Deus, para que eles despertem do sono, Senhor. Mas que eles venham de maneira tranquila, Senhor. Que eles se voltem para o Senhor arrependidos e creiam de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa minha sogra, Senhor Deus. Fortalece a sua fé, dá saúde a ela. Todos que, meu Deus, estiveram conectados conosco nesse momento. Abençoa a família de cada um, Senhor Deus. Guarda-nos do maligno. Meu Deus, abençoa a vida de cada um financeiramente. Abra as portas de trabalho. Meu Deus, faz essa pandemia passar. Para que os trabalhadores voltem ativos, Senhor Deus. Suas determinadas funções no dia a dia. Que o país volte ao progresso. Volte a ter ordem, Senhor. Livra-nos do caos, Senhor. Mas que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, sejam infinitamente derramadas cada vez mais sobre a nossa vida. E que possamos ver dias de bonança, dias de prosperidade na nossa nação. Abençoa as nossas autoridades, Senhor. Abençoa, meu Deus, o presidente da República. Abençoa os governadores, Senhor. Abençoa os prefeitos. Meu Deus, que o Senhor esteja no comando, dando sabedoria a eles, para que eles possam governar e administrar bem, Senhor Deus,
As nossas cidades, nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos conceda uma excelente noite de sono na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Até amanhã. Amanhã é domingo, né? Domingo. Amanhã tem live ao vivo, diretamente da Igreja Batista Manancial, né? Nós estaremos ali no templo a partir das 7 horas da noite, amanhã mais cedo, viu? Todo domingo e quarta, os horários de cultos normais, né? A gente vai lá para o templo, por conta aqui das crianças, né? Aqui vocês veem que eu só estou fazendo a partir das 11 horas, porque os meninos meus, né, sempre gostaram de dormir tarde. E aí, depois que acaba aqui a bagunça, a correria do dia a dia, né, bota eles para dormir, aí a gente tem mais um tempinho para trazer a palavra de Deus. Então, todas as noites, 11 horas. E domingo e quarta, 7 horas da noite. Então, divulgue, compartilhe. E certamente Deus continuará nos fortalecendo e nos direcionando em toda a verdade. Um grande abraço. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.